Vamos lá, voltando para a segunda parte da live. A Idri, vamos lá. Oi, Idri. Vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar, tá bom? Maravilha, Valéria foi a primeira. Valéria é rápida, hein, Valéria? É. Que bom que você está acompanhando, Valéria. Vamos esperar todo mundo voltar aqui. Maravilha. Pelo menos alguns, porque a gente sabe que sempre perde alguns na segunda parte, né? Mas vamos aguardar. Muito bem. Aí, João, ponta firme. Rodrigo, Oi. enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, a quem já está na sala. Valéria, você... Oi, Paulinha, que bom que você voltou. Valéria, você já conseguiu mais ou menos definir o seu temperamento baseado nessas informações? João, já conseguiu definir o seu temperamento baseado nesses dois perfis aí? Compartilha com a gente aí se já conseguiu ter uma luz aí sobre isso. Aí, Débora, obrigada. Estamos só dando um tempinho para todo mundo voltar, ou pelo menos mais alguns entrarem de volta, né? Agora a gente não precisa se preocupar que não vai cair mais, só daqui uma hora. Bacana. Pessoal, compartilha aí se vocês já conseguiram definir o temperamento de vocês aí, se vocês é um desses dois aí que nós já falamos. Aí o João... O João achou que é melancólico. O João deu uma pesquisada já, ó, já sabe até sobre os melancólicos aí um pouquinho. Ele já andou pesquisando. Olha Gi, só. obrigada de entrar de novo. Legal, Gi. Legal, Joãozinho. O melancólico vai ser o último, viu, Dri? A gente vai falar do sanguíneo, depois do melancólico, para fazer o contraponto com o sanguíneo, viu? Ah, bacana. O fleumático, ele fez contraponto com o colérico, tá bom, Dri? Por isso que tá nessa sequência. Eles se complementam? Eles seriam duas pessoas que se dão bem juntas? Eles são meio que opostos, viu, Dri? Os opostos se atraem. Então, é aquela questão, os opostos se atraem. E aí, pessoal? Ô, Valéria, você, com certeza, todos nós somos uma mescla de todos os temperamentos, mas você vai perceber algumas características dominantes. E você vai se identificar com o principal, sim, tá? Tem um que é o predominante, né? Onde as Tem um que é um predominante. Existem mais, né? Especificamente, estão mais presentes. Né? Oi, boa João, noite, boa noite. Que bom que tá aí com a gente. Aí, a gente está indo para a parte 2 dessa live já. Isso. Falamos aí do fleumático, falamos um pouquinho do colérico, né? Uhum. Diferença de personalidade, diferença de temperamento e caráter. E agora a gente vai falar um pouquinho dos últimos dois temperamentos. Vamos indo então, Dri. O pessoal vai entrando. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do terceiro temperamento, que é o sanguíneo, tá? Uhum. O temperamento sanguíneo, a gente pode fisicamente, né, ter umas pistas do sanguíneo através do tipo do olhar dele. Geralmente aquele olhar mais vivo, um olhar brilhante, tá? Tem uma expressão simpática também, assim como o fleumático. E tem aquele andar leve e saltitante, tá? Aquela pessoa que tá... Eu vou contar um segredo, sou eu. É bem Adriana, viu? É bem Adriana. Adriana, a frase que norteia bem o temperamento sanguíneo é assim: importante é gozar a vida, tá bom? Um animal símbolo, né, que a gente poderia utilizar para ficar mais didático é a águia, tá? Gosta de voar alto, o sanguíneo gosta de voar alto, gosta de liberdade, né? Sempre alegre, tá bom? E aliado sabe uma característica da águia? A águia, ela chega a uma fase da vida dela que, ao invés de sentar e esperar a morte chegar, ela voa no mais alto que ela puder, vai para um lugar onde ela se isola, né?
e ela arranca Exato. todas as suas penas. Exatamente. Arranca tudo. Depois ela arranca Faz o o bico. sacrifício. Exatamente. Aí ela volta a se renovar, né? Ela se refaz, né? Então é uma Exato. característica interessante. Muito bom. Isso aí, esse exemplo seu, Dri, ajuda a gente a entender bem e fixar essas informações. Então, associado com a águia, existe um simbolismo que representa o temperamento sanguíneo do elemento ar, né? Por quê? Ele possui pouca resistência, né? Vamos comparar com, por exemplo, o último elemento depois que vai ser a terra, tá? Então, possui pouca resistência, o ar ele envolve, né? E assim também é o sanguíneo, ele envolve as pessoas, ele gosta das pessoas, está rodeado de pessoas conversando, tá? Ele se comunica bem, ele é despreocupado, tá? E um pouquinho distraído. Tanto que, às vezes, o sanguíneo tem uma tendência a ser um pouquinho distraído, né? E aí ele é chamado um pouquinho de cabeça de vento, tá bom? Pessoal, isso são tendências, não significa que todo sanguíneo possui todas essas características, tá bom? Bom, então ele é amigo de todo mundo, tem prosa fácil, gosta de estar rodeado por pessoas, tá? É aquela pessoa que quando você chega numa festa, ela não passa em branco, tá? Chegou é aquela pessoa chegando, conversa com todo mundo, sabe? É o comunicador, tá bom? Ai, meu Deus. São extrovertidos, gosta de tirar sarro, sabe aquele amigo seu que gosta de ficar pregando peça? Tem a chance dele ser sanguíneo, tá? Geralmente, eles são narcisistas, adoram um espelho, tá? Sabe aquela pessoa que tá sempre olhando pro celular, ajeitando o cabelo e tudo mais? Pois é. Você viu que eu já passei pro lado de cá, o topete, né? Isso, Adri. Uma característica muito legal do sanguíneo, eles são flexíveis e são difíceis de conflitar. São muito escorregadios, tá? Tem uma afetividade muito forte, são inteligentes, tem uma reação rápida também, tem iniciativa, são criativos, inovadores, são aquelas pessoas com visão de futuro. Se você pedir, você tá precisando de resolver um problema, aí você pede para ele uma ideia, ele vai te dar 5 ideias, tá? E geralmente ele não é rancoroso, né? Ao contrário ali do fleumático, que nós falamos anteriormente, geralmente os sanguíneos não são rancorosos. Baseado nisso, nessas características de extroversão, né? Boa comunicação, quais profissões, Dri, que você poderia citar aí como naturais para esse temperamento, na sua opinião? Então, líderes, pessoas que têm liderança, estão bem nesse perfil, né? Vendedores, estão sempre preocupados em vender a sua fala, vender o seu projeto, vender a sua ideia. Não necessariamente um vendedor do comércio, mas também, porque ele tem todo o jeito para oferecer, ofertar, convencer, né? Mas muito bom, eu acho que líderes, né? Muito atores também, eles estão lá encenando e fazendo todos os papéis, então ele tem todo um jeito de interpretar, né? Legal. No chat foi sugerido pela Mita Vicente o político, né? Faz todo sentido. Político, sim, principalmente nessa época de eleição agora, né? Tá super comunicador, tá super aí, né? Conversando, ator, né? Interagindo. Ele é um ator, né? Acaba virando um ator, né? Acaba sendo uma liderança também, né? Na região dele, da atuação dele, né? Lembrando que a gente não tá menosprezando os políticos, pessoal. A gente tá comentando essas características, né? Existe, como todo ser humano, existe os políticos maus e políticos bons, tá bom? No Brasil e acho que no mundo acaba virando sinônimo de corrupção. Bom, um pouquinho dos pontos negativos, tá? Os sanguíneos, como eles são meio distraídos, assim, geralmente eles começam e não terminam, tá? Falta um pouquinho de compromisso. Lembrando que é tendência, não significa que isso cabe a todos os sanguíneos, tá bom? Eu já sou o oposto. Só o oposto. Enquanto eu não acabo, não faço mais nada. Isso é legal. Quero fazer tudo. Sabe o que é interessante, Dri, esse comentário seu? Porque, às vezes, a pessoa, quando ela é mais nova, né, ela é um sanguíneo, mas assim, sem compromisso.
Mas aí com as experiências de vida, que a gente conversou lá na primeira parte, a pessoa se molda, né? E ela trabalha isso dentro dela, principalmente com autoconhecimento, né? Ou buscando terapia, em sessões de análise, né? E aí ela consegue desenvolver uma proatividade, né? Ela fica uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que consegue concluir os projetos dela, né? Como nós falamos, isso pode ser moldado, pode ser transformado, pode ser educado com a autopercepção, a autoeducação, tá? Os sanguíneos podem ser instáveis. Isso. Ai, maravilhosa. A Débora fez um comentário muito ótimo. Tá temperada, é isso mesmo, né? Então eles podem ser também instáveis. Em alguns momentos eles podem ser amáveis e alegres, em outros eles podem fazer alguma coisa que te assusta. Tá? Não, mexe com a onça. São meio instáveis. Não Tem dificuldade de foco. Né? Tem nada a ver. Dificuldade de foco, podem ser um pouco superficiais também. Os sanguíneos geralmente não gostam de rotina, tá? E para definir assim um exemplo, naquela empresa que tem que usar uniforme, geralmente a pessoa não gosta de usar uniforme. É uma característica do sanguíneo, tá? O sanguíneo é aquela pessoa que não gosta muito de rotina. Ele se dá bem para trabalhar nessas empresas hoje em dia de tecnologia, né? A Google, essas empresas assim, em que o funcionário tem muita liberdade para criar, não precisa usar uniforme, pode levar o pet dele, o animalzinho de estimação e tudo mais, tá bom? Uma boa imagem do tipo sanguíneo, Dri, é o estereótipo brasileiro, sabe por quê? Imagino. Dá um jeitinho em tudo? Dá um jeitinho em tudo, chega na última hora, né? É flexível, é festeiro, é criativo, é amigável, não planeja muito, tá? Um exemplo para vocês, para ficar didático, é geralmente o estereótipo da média do brasileiro, né? Não é todo mundo também, é da média do brasileiro, alguns, tá bom? E agora, aquela chave, né? Para lidar com o sanguíneo, vou passar para vocês a chave do relacionamento, né? Parafraseando... Alô, Dê, prestem atenção nesta. O Luca é o filho? Filho. E o muito bem. Então, muito bem. Vocês que são pais, olha só, pessoal. Vocês que estão num relacionamento aí, tem que lidar com o sanguíneo. Não dê tarefa de longo prazo para o sanguíneo. Eles adoram liberdade para inovar, tá? Então, passa tarefas curtas. E conforme for fazendo, vai passando outras tarefas. Porque senão, eles podem ficar entediados, tá? E não terminar essas tarefas, tá? Outra coisa, o sanguíneo adora elogio. É verdade. Porque são narcisistas. Então, né? E não precisa de ser um elogio falso, pessoal. Faça uma observação que tenha fundamento, né? Observe uma coisa legal no sanguíneo e fale de verdade para ele. Não é um elogio falso, né? É uma observação realmente de quem está num relacionamento com o sanguíneo, né? Abuse dos elogios, tá? Para ele precisa de ouvir esse tipo de coisa, tá? E aí, vocês se identificaram com o sanguíneo? Alguém aí do chat é sanguíneo? Né? Conhece alguém sanguíneo? O marido é sanguíneo? Coloca aí, vamos participar aí com a gente. E agora o último. Hoje, né? Oi? Conheceram a Adriana hoje. Pessoal, olha, então, muito bem. Já que a Adriana se expôs, né? E quem tá na chuva é para se molhar, eu me identifico com o colérico, que é o primeiro comportamento, tá? Eu tenho como traço principal o colérico, né? Mas tem o traço... Né, Adri? Isso, mas claro que eu tenho... São temperamentos paralelos. São muito parecidos. O que muda um pouquinho é que o sanguíneo geralmente não consegue terminar as coisas, né? Ele não gosta de coisa a longo prazo, então isso que muda um pouquinho, tá bom? Lembrando, pessoal, que essas características não foram inventadas por mim nem pela Adriana, tá? São teorias, tá? Desenvolvidas lá por Hipócrates, Galeno, e vêm sido lapidadas aí ao longo da evolução da humanidade, que isso é coisa muito antiga, né? Esses elementos aqui... A Rosi também. Sanguínea. A Rosi também? Ela colocou lá.
Saúde Muito emocional, bom. é a Rosi. É. Legal, Rose. Olha, Rose, sempre suspeitei que você era sanguínea, viu? Sempre suspeitei. A Rose é amiga de curso lá da gente também, lá do Instituto. Por isso que a gente se deu bem os três, olha só. Exato. Tudo assim, ó, os temperamentos. Rodrigo, eu queria agregar aqui que esses símbolos de terra, de fogo, de ar, de água, eles são símbolos didáticos, né? Mas foram estudados ali, esses elementos, por Santo Agostinho. Quem quiser pesquisar na internet, tá? Esses simbolismos vêm do Santo Agostinho. Tem bastante material dele sobre isso. E a caracterização dos perfis, associando com animais, tá? Eles vêm com uma coisa do coaching, tá? Os treinamentos do coaching. Então, faz bastante associação com isso. E eu queria agora finalizar na parte de temperamento dos tipos, falando do melancólico. O animal que simboliza esse perfil, Adriana e pessoal que está acompanhando a gente, é o lobo, tá? Então, ele é um pouquinho solitário, o melancólico é um pouco solitário, pensativo, tá? E saudosista. Adora falar do passado. O simbolismo seria a terra, né? Ela é mais a terra, ela tem uma certa rigidez, tá? Tem mais resistência do que o ar, que seria o sanguíneo, tá? Só que a terra, ela deixa marca. Então, por exemplo, se você pegar uma faca e enfiar na terra, vai ficar uma marca quando você puxar a faca. O melancólico é mais ou menos assim, pessoal. É aquela pessoa que guarda mágoa, né? Você tem aí alguém perto de você que guarda mágoa? Pois é. Tem chance de ser um melancólico. É aquela pessoa que quase, olha, passa um tempão e aí lembra daquilo. Ela fala para você assim, lembra que você falou tal coisa? É um traço do melancólico. É aquela pessoa que às vezes não expressa que aquilo magoa ela, mas aquilo afetou profundamente a ela e ela guarda isso, tá? Esse é o melancólico. O melancólico, ele tem uma certa tendência a seguir a seguinte frase: as regras foram feitas para serem cumpridas. Ele é mais ou menos o oposto do sanguíneo, tá? Sim. O sanguíneo já gosta de quebrar regra, né? De acordo com essa característica que eu falei dele guardar mágoa, então ele tem uma tendência a ser vingativo. Tá? Tem uma expressão séria, olhos tristonhos, olhar pausado e geralmente anda mais inclinado para frente. Isso, olha lá. Sai da frente que atrás vem gente. É isso aí, Rose. Temperamento melancólico. São muito imaginativos. Dri, que profissão que você poderia dizer que bate com essas características que eu já falei? Imaginativo, que você pode citar? Principalmente. Isso. Imaginativo, pensativo, saudosista, um certo pessimismo. Quem que você poderia aí citar de profissão aí? Filósofo, porque está sempre pensando, está sempre refletindo, né? Está buscando talvez algum tipo de resposta, sempre filosofia. Muito bem. E os artistas, no sentido da pé no chão, assim, né? Porque você falou que eles são terra, né? Exato. No sentido de pé no chão, porém com essa facilidade para poder transportar-se para outros comportamentos por causa da interpretação, né? Exatamente. Ou pessoas que trabalham com as mãos, então são mais criativos, né? Exato, os artistas. De televisão, de novela, de filme, mas artesão, artista nesse sentido, né? De trabalhar com as mãos, de ser criativo, de inventar coisas. São pessoas com uma vida interior rica. Uma sensibilidade aflorada. Rodrigo, você falou do filósofo, né? Quem não conhece, pesquisa um pouquinho sobre o filósofo Leandro Carnal, né? O nosso filósofo da atualidade, um deles, né? É bem essas características, né? É bem essas características que você vai encontrar, né? No Leandro Carnal, dá uma pesquisada. O Portela também, excelente, excelente. O Portela, ele segue essa linha, só que ele é um pouco mais simpático, assim, né? Aquele jeitão mais de professor, né?
As profissões, Adriana e pessoal que nos acompanha aí pela live, são aquelas em que eles possam atuar sozinhos, né? Isso, o Leandro é muito bom. É isso aí, Alexandre. Olha lá, o Alexandre Marinho. Um abraço para você, Alexandre. Que bom que você está aí na live. As profissões em que possa atuar sozinho, tá bom? Então, artista, compositor, filósofo, teóricos, tá? São pessoas perfeccionistas, analíticas, reflexivas, criativas, de amizades profundas. Eles têm uma tendência a se apegar às pessoas e são capazes de grandes sacrifícios e dedicação a alguém ou a alguma causa. São extremamente leais. Olha, eu acho que são pessoas boas para se relacionar. O que você acha, Adriana? Eu sou suspeita, né? Porque eu me relaciono com melancólico. Sanguínea com melancólico, E a gente se completa, dá certinho mesmo. Olha como é importante. Quando se esmirilha, né? Mas... Algumas pessoas vão começar um relacionamento e perguntam o signo do outro, né? Uhum. E aí, o que acontece? Talvez vocês possam perguntar também qual que é o temperamento da outra pessoa, né, pessoal? Porque temperamento, vocês podem ver que um, às vezes, tem mais afinidade com o outro, né? Acaba facilitando muito o relacionamento e evita um monte de briga depois e separação. Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, a cultura japonesa tem traços fortes de melancolia. Os portugueses também, tá? Que são pessoas que são dedicadas, organizadas, rígidas, metódicas, tá? São pessoas que gostam de... são focadas, geralmente possuem poucos amigos, tá? Gostam geralmente de instrumento, de leitura. Como eu disse, eles têm uma vida interior muito rica, uma sensibilidade aflorada. Mas, como nem tudo são flores, vamos falar agora dos pontos fracos desse último temperamento melancólico, né? Devido a eles serem muito cautelosos, eles são lentos, né? Então, se vocês se permitam fazer um teste, sabe aquelas pessoas que vocês entregam um contrato, né? Quem aí lê um contrato todo antes de assinar? Né? O próprio. Pois é. Se vocês leem linha a linha do contrato, né? Lê a bula toda do remédio, né? Se vocês lerem aquele manual do instruções, do equipamento eletrônico, antes de usar, vocês têm uma séria tendência a ser um melancólico, que são pessoas que têm cautela, tá? E aí acaba sendo um pouquinho lento na visão dos outros temperamentos, tá? Demorado, né? No sentido de demorado. Isso, exatamente, porque precisa de cautela. Isso demanda tempo, né? Como eu comentei lá no início, eles não ficam impressionados, não aparentam muito bem que eles são afetados por alguma coisa, né? Mas aquilo ali marca eles profundamente. E eles têm uma certa tendência à melancolia, tá? Que se parece um pouco com tristeza, com aqueles olhos mais, né, de tristeza, vamos chamar assim. Tem uma certa tendência a se acharem compreendidos e desprezados. Tá? Geralmente são ansiosos, um pouco sedentários, preguiçosos, tá? Um pouquinho desconfiado, né? Dificuldade de se expor em público, não gosta de falar de si próprio. Essas são as características aí que geralmente o melancólico tem. E agora, Adri, adivinha que eu vou falar agora, para finalizar sobre o melancólico. A chave. O que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Eu chamo de sistema anti-incêndio, né? O que a gente pode fazer para lidar bem com o melancólico, né? Como que a gente pode fazer para poder se dar bem com essas pessoas? Não tente alegrar os melancólicos. Eles não gostam, tá? Eles são movidos por sacrifício e poder. Convoque-o para um sacrifício e eles vão dar o melhor de si, tá? Então, por exemplo, sabe aquela pessoa, vamos fazer uma campanha do agasalho, né? Vamos fazer arrecadação de alimento, né? Aqui na minha região tem a campanha de limpeza da lagoa. Tem um parque aqui, o pessoal se reúne, né? Então, se você chamar um melancólico, olha, vamos fazer ajudar na limpeza da lagoa, lá, um mutirão de limpeza. O melancólico vai adorar, né? Ele vai adorar essa característica. Você vai estar utilizando muito bem esse lado do melancólico, tá? Ele é movido por um sacrifício, tá? Ele vai dar o melhor de si, tá?
Os melancólicos, eles têm extrema dificuldade com os coléricos, porque eles acham os coléricos muito arrogantes. Olha só uma dica aí, ó. Verdade. Muitos casais aí, né? Um é melancólico, outro é colérico, e uma briga danada, porque acha que o outro é arrogante. Olha só. É uma dica aí para vocês. E agora, mais uma dicasinha que é a seguinte, né? Além de vocês não tentar alegrar ele, porque naturalmente ele é melancólico, vocês podem dar bastante carinho pro melancólico, né? Uhum. Então, no relacionamento aí, beija, abraça, fala bastante palavra de carinho. Por quê? Porque ele é meio solitário, tá? Ele gosta de muito desse afeto. E ele vai se sentir muito acolhido, né? Então, se há um relacionamento colérico, o que eu sugiro? Ô colérico, seja mais afetuoso aí com o melancólico, né? Para ter um equilíbrio. E o melancólico, né? Seja um pouquinho mais compreensivo com o tubarão, né? O colérico mandão, de olhos de fogo. Certo, Dri? Certo. E aí, pessoal que está no chat aí, quem está ouvindo essa live vai ficar gravada depois. Você aí se identificou com o melancólico? Pensa daí. O pessoal deve estar que nem eu, assim, Dri, identificando o marido, o filho, o pai, a irmã, colocando todo mundo na roda aí. Esse é mais para gato, esse é mais para tubarão, esse é mais para águia. Muito bem. Rodri, eu tinha comentado aquela hora sobre filhos, crianças, né? A aplicação do temperamento nas crianças, correto? Agora eu vou falar da aplicação dos temperamentos, desses outros dois temperamentos que eu falei nessa segunda parte, com relação a crianças fleumáticas e sanguíneas, tá? Ou melhor, eu tinha falado da colérica e da fleumática, é isso? Agora eu vou falar da sanguínea e da melancólica, tá bom? Tá. Muito bem, é isso mesmo. Eu estava com uma outra ordem, então não sei. Tranquilo, não tem problema não. A criança sanguínea, você que tem um filho sanguíneo, você que é educador, que lida com criança, você vai perceber que ela é aquela criança sempre levada, sempre alegre, não para quieto um segundo, né? Parece que está com prego, né, na carteira, aquele aluno que não para quieto, né? É aquela criança que tem um monte de brinquedo e cada hora está brincando com um, não para com nada. Essa é a criança sanguínea. Ela muda de interesse o tempo todo, tá? É difícil segurar a atenção durante muito tempo numa criança sanguínea. Tem que ser muito criativo e para lidar com ela. Bom, como agir melhor? Pode falar. De repente, a criança só tem, na verdade, essa característica desse temperamento. E na escola, ela acaba sendo julgada como hiperativa, ou então a criança que tem déficit de atenção, que não consegue focar, etc., né? Exatamente. Então, na verdade, se os educadores conhecessem um pouquinho dos temperamentos, identificaria também, antes de poder, como é que fala, manifestar, nossa, essa criança tem uma possível déficit de atenção, né, hiperatividade, concentração, quando na verdade é um traço da personalidade, né, que é o temperamento mais agitado, talvez, né? Muito bom. Dri, isso que você falou tem todo o sentido. Claro que a gente não pode isentar, né, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, né? Que realmente como eu disse, é um transtorno, mas precisa ser diagnosticado e tal. Mas existem crianças, Dri, igual você falou, que são naturalmente mais levadas, né, mais sapecas. Isso não é um problema, né, em si, né? Claro que quando isso aí afeta o desempenho, a convivência, né, aí realmente precisa de uma ajuda especializada, né? Vamos falar um pouquinho agora, finalizando, a parte de uma criança melancólica, né? Que são aquelas crianças mais sentimentais, que choram com facilidade. Você fala qualquer coisinha, chora, né? Geralmente é uma criança melancólica. Como agir com ela? Cuidado, não tira sarro dela, tá? Valide os sentimentos dela, né? Palavras de afeto, de carinho, de amor, né? Ela precisa ser validada. Geralmente são pessoas assim
mais introspectivas, uma tendência para melancolia. E uma das dicas aí seria usar a contação de história, né? Que é uma coisa que ajuda bastante, principalmente na atuação com um filho, uma criança melancólica. Correto, Dri? Correto. Muito bem, muito bem, muito bem. Dri, na sua opinião, e até quem está aí no chat, se quiser também dar a opinião, nós estamos aqui também para compartilhar, tá bom, pessoal? Vocês acham que existe um temperamento melhor, um pior? Existe temperamento ruim ou um temperamento bom? O que vocês acham sobre isso? Qual a sua opinião, Adriana? Eu acho que quando prevalece, né, predomina as características de um dos temperamentos mais difíceis e que atrapalha nos relacionamentos interpessoais, a gente poderia destacar um ou outro que acaba sendo negativo, né, esse temperamento, né? E isso porque nós falamos das especificidades de cada temperamento, né? Mas sempre vai ter o tempero, aquela mescla com os outros 3 temperamentos, né? Eu só vejo, assim, um pouco de problema, e às vezes a gente acaba, na verdade, fazendo esse julgamento, né? O melhor temperamento, o temperamento pior, quando predomina nesse temperamento as características ruins de todos os temperamentos, né? E então aí a pessoa se torna uma pessoa difícil de se relacionar, né? Mas no geral, os 4 temperamentos têm as suas qualidades, né? Tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, e isso tem muito a ver também com o ponto de vista do outro, né? Porque às vezes o ponto negativo para mim não é um ponto negativo para você, é um ponto que estimula, que impulsiona, né? Então, assim, eu acho que tirando essas características predominantes no sentido das questões, como eu posso chamar, de peso, que faz influência em algum relacionamento de uma forma negativa, né? Ele acaba sendo mais prejudicial. Mas mesmo assim, né? Como a Mita está falando agora, cada um tem seu valor, né? Os 4 temperamentos têm qualidades e tem também as suas demandas aí, que você mesmo colocou, que seriam bacanas de serem moldadas, da pessoa procurar mudanças, né? E o outro, que está do lado de fora, na verdade, não tem essa preocupação de querer mudar o outro, mas mudar a sua forma de enxergar o outro, de se relacionar com ele, apesar daquela característica mais negativa, né? Eu acho que essa é a minha opinião, viu, Adriana? Eu acho que realmente cada um tem o seu valor, mas a gente sempre vai ter como melhorar da nossa parte alguma coisa, né? Essa humildade de enxergar o que precisa ser mudado. Sabe, eu vou dar um exemplo aqui, em alguma coisa que eu sempre pontuo a minha vida, em que eu sempre coloco como referência, né? Que é o que diz a Bíblia, né? E a Bíblia diz assim, a respeito dos nossos relacionamentos, não diz respeito ao nosso jeito de ser, né? Nosso perfil. Nossa, não é que sumiu o versículo agora que eu queria colocar, gente, mas tem a ver com a gente se transformar, a nossa mente, né? Que a gente precisa transformar a nossa mente. A gente não precisa, na verdade, ficar nessa forma o tempo todo, né? Sabendo que a gente precisa melhorar alguma coisa. Então, era essa a referência que eu ia falar, né? Só não lembro de cor agora, se a Mita quiser me ajudar, né? Mas ele fala que a gente precisa se preocupar em transformar a nossa mente, né? Colocar aquilo que é bom, que é agradável, enfim, como uma prática, né? Então, a gente tem condições de melhorar, né? Tem condições de sempre fazer o melhor pelo outro e por você mesmo também, né? Dri, a gente está se encaminhando para o final da live e a gente trouxe aí um pouquinho de informações, né, para quem acompanhou, né? Esse conteúdo vai ficar registrado
né, no Instagram. Sim. Uhum. Se vocês quiserem depois compartilhar com outras pessoas que não puderam ver, né? Uhum. Então, qual que é a nossa ideia? Quem nos acompanhou aí? É focar nesse tema, tá? A gente está numa sociedade em que as pessoas estão ficando muito padronizadas, tá? Sabe? As pessoas estão ficando muito enlatadas. Elas estão perdendo a espontaneidade delas, como a Adri disse, né? O jeito único de cada um ser. A gente tem que respeitar a singularidade, né? O mundo, cada pessoa experimenta o mundo de uma forma muito única, né? Então a gente tem que saber respeitar isso. Uhum. Para quem tem sogra, né? Que existe muita piada de sogra. Claro, gente, piada é uma coisa saudável, mas cuidado, porque às vezes uma piada de, por exemplo, relacionamento com sogra, ela está escondendo a sua incapacidade de lidar com a característica alheia. Uhum. Quando você prefere não lidar com a característica alheia, você fecha os olhos porque é mais cômodo, né? Obrigado, Alexandre. Você fecha os olhos, você é uma pessoa egoísta. Uhum. Né? Quando você não quer entender como que o outro funciona, quando você não quer exercitar a empatia, você não quer ter trabalho. Vai me desculpar, mas você é um preguiçoso. Tá? Sou muito sincero de dizer isso. Né? Como eu comecei a live dizendo na primeira parte, isso aqui é um desafio para você. Para você sair do seu automatismo, né? De que você conhece tudo, de que conhece a si próprio, né? Saia desse automatismo e colha melhores resultados para a sua vida. Né? Você não quer ter um emprego melhor? Você não quer ter uma esposa, né? Um marido que te ama de verdade, uma namorada que te ama de verdade? Né? Você quer amar e ser amado de verdade? Né? É um grande anseio do ser humano, né? A gente está falando de relacionamentos. Relacionamentos com o outro. E esse relacionamento por se conhecer mais. Ele passa por conhecer o outro. Ninguém se relaciona sozinho, né? O nosso Ninguém se relaciona temperamento não sozinho. vai ser para nos servir, né? Na verdade, vai ser para compartilhar. Exatamente. Né? Você querer conhecer o outro, igual você está se permitindo nesses conteúdos, né? E você pode pesquisar muito mais sobre isso, vai gerar compaixão, vai gerar empatia, você vai evitar conflito, né? Você vai ter melhores oportunidades na tua vida, você vai ser uma pessoa mais feliz, né? Vamos deixar de ser radicais. O mundo está muito polarizado, as coisas têm que ser preto no branco. Não. Né? As coisas podem ser cinza, pode ser uma nuance de cores gigante. Tá? Eu queria deixar, Adri, um comentário no sentido seguinte. Para quem quer conhecer mais a si próprio, né? Eu tenho uma sugestão para vocês. Tá? Busquem conteúdo na internet, vão atrás desse tema, né? Nunca a informação esteve tão democratizada, né? Use o seu tempo precioso para se autoconhecer. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar, por exemplo, a psicanálise, né? A psicanálise é excelente para poder trazer esse autoconhecimento, para ajudar vocês a se descobrirem mais. Né? Eu e a Adriana, por exemplo, nós somos estudantes de psicanálise. Nós já atendemos paciente piloto, né? E nós atendemos socialmente, inclusive. Né? Depois, na live, o que acontece? Vai ter o contato de nós dois. Depois a Adri vai salvar a live e vai postar. Vai ter o nosso contato. Quem quiser mandar alguma pergunta, eu terei prazer em responder. Quem quiser saber mais sobre esse projeto social, né, para ser atendido, né, ter sessões de psicanálise para se conhecer mais, terei prazer em ajudar também. Tá? Atualmente, estou voltando a minha carreira para toda essa área, tá bom? Então, conte comigo. Se você quer se conhecer mais, conte comigo nessa fase, tá bom? Para que isso ocorra, eu anotei aqui o seguinte: seja sincero com você.
Veja seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Faça o mesmo com as pessoas à sua volta, né? Se desafie a evoluir. Busque a temperança, né? Que é o equilíbrio. Temperamento, temperança. É equilíbrio, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do José Roberto Marques. Ele é um professor da USP. Ele diz assim: quanto mais me conheço, mais me potencializo e mais me transformo. Tem uma outra do Rudolf Steiner. Ele é filósofo e educador austríaco. Ele diz: devemos estudar como melancólico, nos interessar pelo mundo como um sanguíneo, fazer as coisas como um colérico e enfrentar os desafios da vida como um fleumático. Tá? Resume bem todo esse conteúdo que nós vimos, de que a gente não precisa de ter um rótulo apenas. A gente pode ter um conjunto de características que nos traga um maior resultado na vida. Tá? Quer fazer alguma colocação, Dri? Uma boa maneira também de lembrar o perfil dos 4 temperamentos é quando a gente pensa na produção de um celular, né? na industrialização de um aparelho celular. Né? Então, como é que isso vai acontecer até chegar na nossa mão? Né? O melancólico, ele cria os modelos de um novo celular. Né? O colérico é o cara que vai botar a mão na massa, vai colocar em execução o projeto, vai produzir aquela ideia. Né? O sanguíneo, ele vai vender. Olha, esse é o melhor celular que tem, você precisa adquirir, porque ele fala, ele responde, ele sente, enfim, o cara ele vai vender o celular como o melhor celular do mundo já criado, né? Então é o cara que tem essas condições de fazer a propaganda, né? E o fleumático, ele quer mais usufruir dessa maravilha, né? De ter o melhor celular do mundo. Então, são as palavras-chave, né? Para resumir o perfil de cada um deles, né? O melancólico cria, o colérico produz, o sanguíneo vende e o fleumático usufrui, né? Então, são as características mais marcantes aí na personalidade, né, de cada um desses 4 temperamentos, né? E eu lembrei... pode falar. Eu lembrei do versículo que eu queria falar, né? E eu não estava lembrando exatamente, então, para não ficar devendo, né? Então, ele diz assim, está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a gente fala que a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Né? Ele planeja tudo que é maior e melhor do que a gente. Então, ele sabe o que é bom. Né? Então, para a gente não ficar se conformando com essas questões do mundo que a gente vive hoje, a gente precisa transformar a forma de pensar, transformar nossa mente, renová-la, renovar nossa mente, né? Que tem a ver com olhar para o nosso temperamento, é aquilo que precisa de manutenção, né? Uma transformação, fazer para a gente não se conformar com o mundo, não se colocar na mesma forma, ficar do mesmo jeito, né? Então era essa o versículo que eu gosto quando eu falo a respeito da nossa mente, né? Quando a gente se coloca a autoconhecimento, a estudar a nossa mente, a mostrar para o outro como é que é a mente dele, né? Essa é a chave que vai virar aí, viu, Dri? É a chave que vira. Muito bom, Dri, muito bom. A gente usou algumas frases, né, que ficam marcantes, que é parar de dar murro em ponta de faca, né? Vamos parar de ser burro, desculpa a palavra, vamos parar de ser burro, gente. Vamos usar a nossa inteligência, a nossa massa cinzenta para se conhecer e conhecer um pouquinho o outro. É a característica humana, buscar o conhecimento. É isso que diferencia a gente. Vamos usar isso para o bem, né? Então vamos parar de dar murro em ponta de faca. Rodrigo, a gente fez uma pergunta lá, da outra vez, que foi o seguinte: os opostos se atraem, né? Eu queria fazer uma consideraçãozinha sobre isso. Que é o seguinte, né? Que alguém até no chat respondeu que sim, né?
Os opostos, eles se atraem na questão do temperamento à medida que um permite conhecer melhor a si e ao outro, né? E ele permite acolher o outro até nos seus defeitos. Porque imagina se todo mundo tivesse o mesmo temperamento, um temperamento único. Como seria chato, né? Aquele que está carente, né? Não teria, teria uma pessoa para consolar, né? E expressar o seu amor. Porque é na fraqueza do próximo que a gente expressa, né, o nosso amor pelo próximo. A nossa força, exatamente. Então, essa questão em que as pessoas não são completas, ela existe exatamente para que exista a solidariedade. Né? Se todo mundo fosse perfeito, né, com um comportamento comunicativo, realizador, né, gente, seria muito chato. A gente precisa de ter deficiências para que uma outra pessoa venha e complemente a sua vida. Não seria isso a receita de um relacionamento duradouro? Pensa comigo, né? Será que as questões difíceis na vida, né, que as duas pessoas do relacionamento enfrentam junto, será que não é isso que aproxima os dois cada vez mais? Será que a vida da gente não é feita dessa dinâmica? Se uma empresa precisa da gente é porque ela tem fraqueza, ela tem deficiência, ela não é completa, né? Daí advém o emprego. E tudo na vida é assim, né? É a dinâmica de estar se completando um ao outro, né? Então o temperamento, ele vem nessa linha, de que a gente deve respeitar as deficiências do outro, a gente deve acolher essas deficiências, né? E a gente deve tentar ajudar essa outra pessoa. E fazendo isso, as outras pessoas aprendem com exemplo, e as pessoas também começam a agir assim com a gente, né? Com empatia. Né? O menos julgar e mais entender as pessoas. Bom, eu queria dizer isso sobre os opostos se atrair ou não. Bom? Bom. E uma colocaçãozinha sobre pau torto, como que é a frase? Pau torto morre torto. Pau torto que nasce torto, morre torto, né? Coisa assim. E não se endireita, isso. Não se endireita. Eu queria fazer uma colocação sobre essa frase, porque é uma frase muito... determina muito, né? É uma frase que parece que determina demais. A pessoa nasceu assim, e assim ela vai morrer assim. Gente, isso é muito triste. A gente está falando de seres humanos, né? O ser humano ele é complexo, ele tem um monte de nuances. O ser humano não é uma máquina. Então, às vezes, aquele pau torto, aquela árvore que é levemente torta, ela tem o valor dela, né? Às vezes ela tem um formato ideal para vocês fazerem um balanço. Entendeu essa metáfora? É isso que eu quero dizer. Às vezes, olha, eu vou mais além, né? Eu vou mais além. Pior que nasci torta, nunca se endireita, lá. Quer ver um outro exemplo, Dri? Tem pessoas que têm um dente um pouquinho torto aqui na frente, né? Gente, aquilo ali é uma característica pessoal dela. Hoje virou moda, todo mundo usa aparelho ortodôntico, fica igual o dente de cavalo, né? Tudo retinho. Aí coloca aquelas lentes, aqueles negócios lá, fica aquela cor irreal, né? Não fica nada natural. Será que esse dente tortinho, que às vezes incomoda a pessoa, será que aquilo ali não é o charme dela? Pensa comigo. Né? Às vezes uma característica que a pessoa pode achar que é algo nela que não é legal, é o diferencial dela. Né? Pensa nisso. Às vezes na vida a gente não precisa de lutar muito contra as coisas. A gente pode acolher elas e fazer delas o melhor. Né? É tal de pegar lá todos os limões, né, que a vida nos dá e fazer uma limonada. Né? É usar a criatividade, é usar o jogo de cintura, é tirar o sarro, né? Pega a característica do sanguíneo, tira um pouquinho do sarro das situações, seja menos rígido com as coisas, né? Seja um pouquinho mais flexível, né? Seja um pouquinho mais determinado, você que não consegue terminar nada na vida, seja mais determinado como colérico. Pega essas características aí boas, né? E começa a usar elas também a seu favor, tá bom? Aprenda.
Ninguém nasce de um jeito e vai morrer daquele jeito, não. Né? O ser humano, ele permite se mudar. Né? A Adriana falou do aspecto religioso. Para quem crê em alguma coisa superior, gente, isso aí é alguma coisa que leva você para frente. Se você tem fé em alguma coisa, use isso a seu favor, mas use isso para o bem. Não use isso para te afastar de outras pessoas, né? Use a fé a seu favor, né? Não precisa de ser uma pessoa totalmente de olhos fechados para as coisas. Se permita conhecer. Geralmente as pessoas que não gostam de alguma coisa é porque elas não conhecem. Né? Pode ver. Quando alguém fala mal de alguma coisa é porque ela não quer ter trabalho, ela não quer sair do comodismo para conhecer sobre aquilo que ela está falando. Bom, é um sistema de defesa dela. Ela prefere ficar ali no cantinho dela. Ela tem medo de fazer descobertas que vão trazer novas percepções para a vida dela. Bom, estou fazendo desafios para vocês, tá? Rodrigo, João fez uma colocação aí, você consegue ler? A Mita, permita ser dirigido pelo Espírito Santo. Isso, Mita, muito bem, muito bem. Eu estudo psicanálise, né? Às vezes alguém pode achar que conflita com religiosidade, a psicanálise. Não há conflito nenhum, viu, pessoal? Não tem conflito nenhum. O João escreve, na verdade, a maioria das vezes é a pressão da sociedade que faz ela usar o aparelho. Isso, muito bem, João. Moda, aí eu coloco... Isso aí. Perfeccionismo. Aí eu coloco para o João o seguinte: o autoconhecimento vai fazer com que você não fique refém do julgamento alheio da sociedade. Você não pode perder a sua individualidade por avaliações externas. Entendeu? Se você está bem com você, se você se permite conhecer, usando a religião, usando, né, busca de conhecimento, conhecer os temperamentos, você vai se fortalecer e você não vai ficar refém mais dessas, né, dessas coisas que estão aí na sociedade querendo colocar todo mundo padronizadinho e enlatado, correto? Dri, se você quiser finalizar, tá acabando nosso tempo, né? Sim, pessoal. Obrigada, Dri, pela disponibilidade de ainda fazer 2 lives, uma seguida da outra, né? Para deixar o nosso conteúdo completinho. Eu espero que todos vocês tenham aproveitado bastante. Obrigada a todos também que estiveram conosco até agora, todos os nossos seguidores, ouvintes, né? Eu quero convidar vocês todos para depois buscar lá na nossa, no meu Instagram, as descrições a respeito da nossa live. Eu vou deixar para vocês lá um teste para vocês fazerem, para quem não tem certeza ainda se o seu perfil, o seu temperamento é mais X ou Y, né? Então, eu vou deixar um teste na internet para vocês poderem fazer, que vai ser muito bacana identificar o seu temperamento ali, né? Através das características que você vai responder. Obrigada mais uma vez, viu, Dri? Pela participação, pela apresentação, pelo aulão, né? E a todos os que estiveram conosco até agora, os nossos colegas, os nossos amigos, né? Muitos parentes, talvez, do Adriano aí também, seguidores dele, meus seguidores, né? E colocamos à disposição o nosso Instagram. Quero convidar vocês para me seguirem, né? Porque toda terça tem live. Terça-feira que vem nós vamos falar um pouco do idoso, né? Das características do idoso, das necessidades emocionais do idoso, né? Você pode não ser idoso, mas você pode ser filho de um idoso, né? Então, participe com a gente semana que vem, tá? Estejam aí toda terça-feira às 20h30, que sempre vai ter um conteúdo bacana e que vai nos fazer refletir e crescer, tá bom, pessoal? Mais uma vez, beijo no coração para todo mundo e até semana que vem. Adri, obrigada mais uma vez. Até a próxima live. Um beijo. Boa noite, Obrigadão pessoal. A todos vocês. Boa noite. noite. Obrigado pessoal. pela presença de vocês. Até mais. Com certeza. Obrigada. Tchau, tchau.